Bom dia! Vamos falar de coisas, de situações, de teorias e de vivências que possam nos ajudar a alcançar aquela mudança que nós estamos sempre dizendo que a gente deseja? Meu chamado hoje nesse vídeo é para que a gente entenda de uma vez por todas, oi Giza, que gente, não é lá fora, não é buscando, não é justificando, sabe? Que nós vamos transformar a nossa vida. Oi, Ideia! Oi, Núbia! Então, o nosso papo hoje é sobre isso. Olha, existe uma ferramenta... Bom dia, amiguinha! Existe uma ferramenta poderosíssima que vocês todos já devem conhecer, porque todo mundo fala muito sobre isso, que é a comunicação não violenta, CNV. Então, olha, comunicação não violenta, se realmente nós a praticássemos, eu acho que metade dos problemas do mundo seriam resolvidos. Mas eu escuto muita gente falando sobre comunicação não violenta, mas eu não vejo a prática. A pessoa acaba de falar sobre a comunicação não violenta e ela está praticando comunicação não violenta. Então, a partir disso, o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós, quando a gente busca autoconhecimento, quando a gente está pronto, sedento de conteúdos e que lê muito, e que faz muitos cursos, essa atenção é necessária. Será que estamos vivendo aquilo que estamos aprendendo nas palavras, no conhecimento? Será que realmente colocamos em prática ou se estamos só nos enchendo de conteúdo? Irmã, estamos só nos enchendo de conteúdo e nossa vida não muda uma gota. Sabe, antigamente a gente dizia, oi Amanda, que a pessoa vai em qualquer culto assim, né, religioso, né, e lá ela ora e tal, reza, e quando ela chega em casa, ela agride todo mundo com palavras, ela briga, ela quer ter razão em tudo. Então, é sobre isso que eu tô falando. Oi, Norma. Oi, Marisete. Que, gente, o que faz diferença na nossa vida é como nós vivemos nossos dias. Não é lá na frente, não é naquele discurso bonito que a gente convence o outro, né? Então, o meu chamado aqui hoje, que é um chamado que realmente transforma, é você realmente pratica aquilo que você vive discursando por aí. Oi, Norma, também te amo. Você faz isso? Porque, gente, é algo tão simples, mas é tão simples. Mas, ao mesmo tempo, requer esforço. Oi, Sidna. Então, o que acontece? Essa pergunta, você só vai se aproximar da sua verdade, da sua essência, que é aquilo que importa realmente, se você fizer essa parada, tiver esse entendimento, procurar a sua verdade, aguentar a sua verdade. A ideia está falando aqui que é necessário ter congruência com as ações e as falas. Exatamente, é o que a gente diz, né? Essa congruência entre pensar, falar, sentir e fazer. Porque senão, gente, nós não estamos enganando o outro, né? Num tempo de tantas máscaras, oi Moniquinha, num tempo de tantas máscaras, a gente se esforça muito para passar uma boa imagem, né? E é interessante porque, assim, eu comecei falando de comunicação não violenta e existe um livrinho antigo, lá de 1947, que eu acredito que todos vocês já leram, né? E que a gente, às vezes, passa por cima, assim, e só fica com aquela frase, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, que é o Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry, né? Um francês. E é um livro que talvez a gente precisasse ler de novo, agora, sabe, com mais maturidade, porque a gente leu em algum momento como criança, né? E lê agora, pra gente entender o que aquele menininho, né, que é incrível, traz pra gente. E ele fala exatamente isso, que é uma frase tão batida,
tão batida, mas que a gente não para poder vivê-la, né? Que é o essencial é invisível aos olhos, né? Só se vê bem com o coração. Tão simples, mas será que a gente vê com o coração? Será que nós, que estamos o tempo todo nessa pegada, porque virou até moda, né? Autoconhecimento e tal, 1000 terapias, 1000 livros. Nossa, hoje se você procurar um livro sobre qualquer coisa, um conteúdo na internet de como fazer tal coisa, você consegue, né? Como fazer é fácil. Eu quero ver você fazer. Assim como eu tento fazer comigo também, sabe? Eu não estou me excluindo disso que eu estou dizendo. Mas o importante mesmo é que a gente passe a entender isso. Eu comecei falando da comunicação não violenta, né? Por que que a gente vive tanto essa imagem e se distancia tanto de nós mesmos? Essa é a pergunta. Por quê? O que será que a gente não se olha, não reconhece nossas necessidades, né? Vivemos tão também preocupados com o outro, com a necessidade do outro, esquecendo que precisamos atender nossas necessidades, porque quando a gente silencia a respeito das nossas necessidades, em algum momento você vai cobrar. Quando você aceita algo que não está bom para você, sabe, num diálogo, ou quando você divide a vida com alguém, ou na família, e tem algo que não está bom e você não sabe expressar. Essa é a importância, assim, básica, sabe? Olha só, da comunicação não violenta. Porque a gente fala que nós somos seres amorosos, fala de amor para lá, de amor para cá, mas na hora que vai conversar, parece que está mordendo os outros. Na hora que vai começar um diálogo, começa falando para a pessoa, porque você é muito isso, você é aquilo, é porque você faz isso. Você já está atacando o outro. E o que o outro vai fazer? Se defender. E como é que ele se defende? Te atacando também. Então são coisas tão básicas, mas que parece que a gente não presta atenção. E essa atenção que eu estou conclamando vocês hoje para ter essa atenção. Por exemplo, no dia de hoje, só por hoje, né? Oi, Lu. Só por hoje. Preste atenção no que você fala, como você fala, se você escolhe uma hora legal para falar, se você realmente fala de forma amorosa, sabe? Ah, Carla, mas eu não sou assim, eu não gosto de ser fofa, eu não quero ser assim. Gente, não é questão de ser fofa, não é questão de ser delicada, é questão de promover coisas boas no mundo. E tudo nesse mundo envolve pessoas. Então não tem como a gente mudar situações se a gente não se altera e não tenta ao menos alterar o outro para melhor. E se nós lemos tanto, temos tanto conhecimento, temos tanta busca, se nós não realizamos nada na prática, é inútil, né? É inútil, porque nós não estamos transformando em sabedoria o que a gente aprende. Oi, Núbia, oi, Pati. Entende? Então, assim, parece a coisa mais óbvia do mundo que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas é óbvio, mas a gente está tão distante disso, né? Porque, às vezes, a gente não comunica a nossa necessidade para o outro e não entende a necessidade do outro, que quando você vai falar, você já fala estando por aqui. Você não fala ainda antes, quando começa uma situação que não te agrada, quando não está bom para você. Não, você espera ficar na tampa e quando vai falar, fala da forma mais grosseira possível. E você acha realmente que se resolve qualquer coisa dessa forma? A maioria das pessoas não querem solução, a maioria das pessoas só querem brigar, só querem se colocar no local ou da vítima ou daquele que tem razão, porque também, não sei em que altura da sua vida você está, a maioria das pessoas fica muito chateada quando alguém não dá razão a elas. Muitos dos nossos conflitos nascem dessa coisa de ter razão, ou de querer ser aplaudido, ou do outro falar que você está certa, ou do outro dizer amém sempre. Só que não funciona assim.
Então, essa comunicação violenta que eu estou dizendo aqui, ela é essa coisa simples do dia a dia. Poxa, eu falo dando ordens? Eu sou imperativa? Como eu sou? Sabe? Faça um exercício com você. Olhe como você se situa quando as coisas acontecem. Você é uma pessoa que reflete antes de falar? Ou você fala que não, se eu não falar na hora, eu não levo desaforo para casa? Isso. E veja o que você está construindo. Veja se você está somando. Veja, olha um exercício maravilhoso para a gente fazer, que nos diz muito sobre quem somos. Olhando para a minha trajetória, para a minha timeline, né? As pessoas que já passaram por minha vida, o que eu entreguei a elas? O que eu deixei com elas? O que elas falam a meu respeito? E aí? Você tem que fazer esse cara a cara. Você somou ou você diminui? Ou você é um ser que gera conflito o tempo inteiro? No popular, gente, encrenqueira. Tem pessoas que são muito encrenqueiras. Se não tiver uma encrenca, elas arrumam. Então, desestabiliza um ambiente, né? Cria clima para todo mundo. Então, assim, acho que nos justifica, né? Nós que nos consideramos maduros já, que temos informação, que buscamos essa informação, que vivemos dizendo que estamos na busca por mudança, por melhoria, se nós não nos afetarmos com esse tipo de coisa. O que eu estou fazendo? Porque a teoria é demais, sabe? Nossa, bastava a gente ouvir lá o oráculo de Delfos, tão antigo, que diz: conhece a ti mesmo. Mas a gente não vai, porque a gente prefere olhar para fora e ficar pontuando nos outros o que está errado, do que olhar para a gente. Porque existe uma coisa chamada ego, né? E nosso ego não quer saber de sair de cena. Ele quer estar aí sempre. E ele se rebela, né? E quando você quer mudar alguma coisa, ele quer estar vivo, ele quer estar ali, ele quer estar presente. Daí a gente permanecer como a gente está, por mais informações que a gente capte, né? Traga para a nossa vida. Oi, Estela! Então, é isso que a gente precisa prestar atenção para ter mudança, porque senão é ilusão. A gente vai se iludir, sabe? Todos os dias. E dizer que sua vida não muda, que você não muda, mas você não olha para você. Você não faz essa coisa interna, né? Eu citei o livro Pequeno Príncipe, que às vezes quem assistir aqui rapidamente vai falar: credo, um livro tão antigo. Gente, não existe antigo para o que é bom, é atemporal, né? Cabe em todos os momentos, e agora você pode ler com outros olhos. Você pode perceber a busca dele. Você pode perceber que aquele menino... Oi, Alice! Você pode perceber que aquele menino... Oi, Lena! Que aquele menininho, aquele príncipezinho, ele era curioso, ele queria saber a respeito das coisas. Interessante, quando ele vai para os 7 planetas fazer a busca dele, ele não chega lá e fica julgando a pessoa. Ele faz perguntas, ele reflete... Desculpa, ele elabora. Oi, Cleuzinha. E aí, o que ele faz? A partir disso, ele vai trazendo para ele vai se olhando. E depois ele percebe, sabe? Então, ele traz, não é julgamento. Ele não vai no planeta do outro para falar como tem que se viver. Ele apenas observa, né? Ele observa o bêbado, ele observa a raposa, e ele aprende com todo mundo. Mas nós, né, nessa coisa de ter razão, de convencer o outro, tem pessoas que chegam a ser monotemáticas. Elas querem tanto te convencer de algo que elas só falam sobre aquilo o tempo todo. Porque elas descobrem um caminho e ela acha que aquele caminho serve para você e não é assim.
São vários os caminhos. Existe uma coisa chamada afinidade, existe uma coisa chamada idade astral, consciência, onde que nós estamos, porque tem um patamar, gente. Não estamos todos nos mesmos degraus, sabe? Tem gente que já acordou há mais tempo, tem gente que está acordando agora, tem gente que nem vai acordar nessa existência. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando para essas pessoas que olham para si e que se perguntam: poxa, será que eu estou sendo essa pessoa que faz realmente tudo aquilo que admira? Tudo aquilo que quando lê, vai lá, corre e posta na internet? Será que eu sou realmente fiel a isso? Será que eu sou fiel a mim? Naquilo que é mais da minha essência? Ou eu só fico macaqueando comportamentos, porque isso é bonito? Oi, Antônio, tudo bem? Antônio que também trabalha com pessoas, né? Então, isso é a grande diferença. A grande diferença é muito simples o que eu estou falando, mas se você coloca em prática o que você aprende. Porque eu conheço muitas pessoas numa sequência de cursos, sabe, intelectualmente elas são incríveis, mas elas acabam de colocar uma opinião ou que elas aprenderam tal coisas e no momento seguinte elas já se contradizem, porque elas agem completamente diferente do que aquilo que ela acabou de expor ali. Vocês devem conhecer isso, né? Então, é aquilo, é andar o que a gente fala. O que é andar o que a gente fala? É fazer aquilo durante os seus passos, durante a sua vivência, durante o seu dia, o seu cotidiano. Aí sim a gente vê, essa pessoa é uma pessoa que aprende. Essa pessoa é uma pessoa que ama. Porque, primeiramente, ela dá atenção a si, às suas necessidades. Ela sabe comunicar suas necessidades, que é o que a gente diz da comunicação não violenta. Ela sabe observar, ela sabe refletir, ela sabe entender a necessidade dela, ela sabe entender a necessidade do outro, ela sabe comunicar isso de forma não violenta e ela sabe fazer o pedido quando aquilo não está acontecendo do jeito que ela e o outro gostariam. Porque o jeito que eu e o outro gostaríamos é um jeito que nos beneficia nós dois. É sempre entre pessoas, é sempre uma relação ganha-ganha. Porque se não for assim, gente, alguém vai ficar no débito. Alguém vai ficar no prejuízo. E esse prejuízo, ele vai ser cobrado. Obrigada, Cleo. Sabe? Então não adianta você falar: nossa, mas fulano é tão cordato, fulano aceita tudo. Mas será o que na cabeça daquela pessoa está passando? Será que ela está contabilizando cada sim dela, que teria que soar como não, e ela vai te cobrar um dia? Ou será que esse sim, sabe, vira aquele balãozinho na cabeça, assim, a pessoa pensando, né? Tá falando sim, mas tá, ai, que chatice, vou ter que fazer isso de novo. Essa pessoa parece que não tem desconfiômetro, não sei o quê, sabe? É disso que eu tô falando. É da gente começar a viver essas pequenas verdades para construir nossa verdade maior. E isso nos traz paz, isso nos traz amor, porque você fica em equilíbrio. E o quanto que você atrai pessoas para perto de você quando você começa a praticar esse tipo de comunicação. Quando você passa a viver como um pequeno príncipe de um planetinha que tinha apenas uma rosa e ele não entendia. E aí, depois que ele vai lá fora buscar, olha que interessante, né? Nós buscamos nos livros, nos cursos, nas pessoas. E é bem esse ponto que eu citei do Pequeno Príncipe, porque quando ele volta para o planeta dele, que tinha essa rosa, que ele achava que a rosa era vaidosa e tudo, ele fala assim: poxa, agora eu entendo, porque a gente só dá o que a gente tem, né? Então são pequenas frases que a gente só cuidou de olhar lá pro tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, e que ninguém quer mais, porque nós estamos desaprendendo
a criar laços, né? Oi, Mirella, bom dia. Estamos desaprendendo a criar laços que ninguém quer, mas a gente não tem uma compreensão a partir disso, sobre isso. Então, quando eu digo para vocês, nossa, eu falei 3 então, sucessivos, desculpa, gente. Então, de novo, sendo assim, melhorar, né, minha comunicação aqui, sendo assim, é esse exercício que eu estou dizendo para vocês, porque vai ficar vazio. A psicanálise faz uma coisa muito interessante, porque quando nós estamos num diálogo, né, nós temos essa necessidade de nos mostrar, de deixar que a pessoa perceba que quem somos, e geralmente apresentamos o nosso melhor, não é assim? E nem sempre esse nosso melhor é real. Então, quando a gente procura uma sessão de terapia, uma psicanálise, aquela conversa vai se dando e você vai relaxando. E quando você relaxa, você tem capacidade de se mostrar. Mostrar suas fragilidades, suas vulnerabilidades, sabe? E aí você começa a fazer a cura a partir daí. Porque nas nossas interações corriqueiras, nós temos essa necessidade de mostrar o quanto bom nós somos, né? O quanto a gente está dentro do padrão, do esperado, do que a moda dita, né? Os livros que já lemos, nossa, eu sou tão fluente no que eu falo e tal. Mas é a sua verdade? Por que você faz isso? Porque se não for a sua verdade, se não for algo que está te transformando diariamente, é vazio. Você mesmo sabe que você está apenas construindo uma máscara. E uma máscara não te sustenta. Então, ao invés de ter essa máscara, pelo contrário, ao invés de colocar algo, comece a tirar para ver se chega no coração, porque é ali que a transformação se dá. É sendo amorosa nas palavras, é sendo amorosa com suas necessidades, com as necessidades do outro, entendendo por que o outro é assim, porque é o que ele dá conta de ser e que não é da sua conta, sabe? Ir lá e mexer na vida dele. Você só pode convidar, você só pode dizer com suas atitudes, que não é nem com discurso, querendo convencer o outro que ele tem que ser assim. Não é assim. É simplesmente é ser amoroso que você quer, sabe? Mirella tá falando aqui, mandando coração pra ti. Obrigada. Pois é, coração é uma coisa linda, né? Porque é daqui que nascem as melhores coisas. Não é daqui. Aqui, a gente, dependendo de como somos, a gente arquiteta, né? A gente pensa 1000 coisas. Por isso, no diálogo também, a gente tem que dar atenção para isso. No diálogo, antes de falar, porque eu quero parecer inteligente, eu quero ser aceita, né? Eu quero me sentir segura. Eu falo o que o outro quer ouvir. E às vezes, o que o outro quer ouvir está longe de ser a minha verdade. Então, quando a gente vem aqui e conversa sobre isso, né, eu não trago citações, eu não trago grandes teorias, porque essa sou eu. Eu estou falando de verdade com vocês, então eu tenho que dividir a minha verdade. E é isso que eu gostaria de fazer aqui hoje e perguntar para você que já teve acesso à comunicação violenta, que sabe o que é, se você realmente pratica. Porque senão, se você não pratica, não fale sobre o assunto, sabe? Porque para não condenar a teoria. Porque a pessoa que vai estar ali com você, ela vai dizer, nossa, ela está falando de comunicação violenta e ela acabou de me dizer um tem que, você tem que fazer isso, isso aqui é que é certo, sabe? Então, no mínimo, confunde o interlocutor. Então, nós precisamos parar e refletir de forma mais simples possível. Quem sou eu nesse dia? O que eu estou vibrando em mim? O que eu levo para os outros? De que forma? O que eu quero construir? O que eu quero deixar como legado de um ser humano? Não é de um profissional, não é de uma autoridade, mas como um ser humano.
O que eu agrego para os outros, né? O que eu somo? Porque a gente precisa de pessoas que somem. E primeiro você tem que somar em você. Primeiro você precisa se considerar. Você precisa gostar de você para você poder fazer isso da forma mais fácil com os outros. Senão você vai ficar de pratinho na mão e vai ficar uma pessoa muito raivosa. Porque quando não colocarem no pratinho a consideração, a recompensa, o que você quer, você vai ficar muito brava. Sabe por quê? Porque você mesma não se dá isso. Então você vive esperando dos outros. Então tudo isso são aspectos que nos auxiliam a fabricar essa mudança que a gente quer, porque ela é fabricada nas pequenas coisas, né? Nesse autoconhecimento, que é só essa observação de você. Quem eu fui hoje? Em que horas eu fui amorosa? Em que momentos eu fui amorosa? Em que momentos eu fui raivosa? Em que momentos eu fui irônica, né? Porque tem gente que fala que ironia é uma coisa maravilhosa, que pessoas inteligentes sabem ser irônicas. Eu, particularmente, não gosto de ironia. Acho uma coisa tão cruel até, sabe? Então, vamos prestar atenção em nós, preste atenção em você, pratique com você e depois estenda aos outros, tá? Então, um beijo, depois eu volto pra gente falar mais. Tchau!